Se Deus criou Satanás perfeito, de onde veio o mal? Neste vídeo, mergulharemos na complexidade dessa reflexão, explorando diferentes perspectivas filosóficas, teológicas e até mesmo científicas. Preparem-se para uma jornada de questionamentos, reflexões e busca por entendimento sobre a origem do mal em meio à criação divina. Vamos juntos explorar esse intrigante mistério. De acordo com várias tradições religiosas, Satanás, ou Lúcifer, é frequentemente retratado como um ser celestial inicialmente criado por Deus, como um dos anjos mais elevados, possuidor de grande beleza e sabedoria. Sua queda é descrita como resultado de sua própria rebelião e escolha de desafiar a autoridade divina. Segundo algumas interpretações, Satanás foi dotado de livre-arbítrio, assim como os seres humanos, permitindo-lhe fazer escolhas. Sua queda ocorreu quando ele, orgulhoso e ambicioso, desejou ser igual ou até superior a Deus, recusando-se a reconhecer a posição designada por Deus. Essa revolta resultou na expulsão de Satanás do reino celestial, transformando-o em um ser maligno e distanciado de Deus. Ele é frequentemente descrito como o adversário de Deus e da humanidade, influenciando e tentando desviar os seres humanos do caminho da retidão e do bem. Essa visão da origem de Satanás é baseada em textos religiosos e interpretações teológicas, variando de acordo com as crenças e tradições de diferentes religiões e correntes de pensamento. Antes de sua queda, Satanás é frequentemente descrito como um ser de beleza deslumbrante, sabedoria incomparável e poder celestial. Sua criação, segundo diversas tradições religiosas, foi imbuída de perfeição por Deus. Ele era um dos mais elevados e belos dos anjos, possuindo dons e atributos concedidos diretamente pelo Criador. Essa perfeição inicial de Satanás, além de sua posição exaltada nos reinos celestiais, destaca a magnitude de sua queda e a complexidade da existência. Sua rebelião e a escolha de desafiar a autoridade divina contrastam com essa natureza inicialmente perfeita, levantando questões sobre o livre-arbítrio, a natureza do bem e do mal e a responsabilidade pela própria conduta. A narrativa da queda de Satanás ressalta não apenas a tragédia da corrupção de um ser celestial perfeito, mas também lança luz sobre o mistério do mal, questionando como um ser dotado de tamanha excelência poderia sucumbir à tentação e se afastar do propósito divino. Essa concepção inicial de perfeição em Satanás é crucial para compreender a profundidade da transformação que ele experienciou e as implicações filosóficas e teológicas sobre a origem e a natureza do mal. É essencial destacar que nas diversas tradições religiosas, Deus é reconhecido como o Ser Supremo, perfeito em sua essência e caracterizado por sua bondade absoluta. Ele é descrito como o Criador de tudo que existe, incluindo seres como Satanás. Sua perfeição e bondade são conceitos fundamentais em muitas crenças, representando a fonte e o ápice do bem. A ideia de que Deus é perfeito e bom é central para compreender a origem do mal em relação à criação de Satanás. A narrativa da queda desse ser celestial muitas vezes ressalta o contraste entre a natureza divina, representada pela perfeição e bondade de Deus, e a escolha voluntária de um de seus seres criados em se afastar desse padrão. De acordo com essa visão, o mal não se origina de Deus, mas sim da liberdade de escolha concedida às suas criações. A rebelião de Satanás é frequentemente interpretada como um ato de desvio dessa perfeição divina, um desafio à vontade e à ordem estabelecida por um ser que, apesar de inicialmente perfeito, optou por seguir um caminho contrário ao propósito divino. Portanto, ao discutir a origem de Satanás e a questão do mal, é crucial reconhecer a perfeição e a bondade de Deus como o contexto no qual a existência de um ser inicialmente perfeito como Satanás se torna ainda mais significativa e intrigante. É fascinante explorar o conceito do livre-arbítrio, um presente concedido por Deus às suas criaturas, incluindo anjos e seres humanos. Nas várias tradições religiosas, a ideia de livre-arbítrio é fundamental, representando a capacidade de escolha e decisão independentes. Deus, como o Criador Supremo, dotou suas criações com o poder de tomar decisões próprias, de agir de acordo com sua vontade. O livre-arbítrio é uma expressão do amor divino, permitindo que seus seres criados tenham autonomia para fazer escolhas, moldar seus destinos e direcionar suas ações. No contexto da queda de Satanás, o livre-arbítrio assume um papel crucial. A possibilidade de escolher, inerente a todos os seres criados por Deus, incluindo anjos como Satanás, destaca a responsabilidade individual pelas decisões tomadas. A rebelião de Satanás é frequentemente interpretada como o resultado desse livre-arbítrio, uma escolha consciente e autônoma de desafiar a autoridade divina. A reflexão sobre o livre-arbítrio oferece uma visão profunda e complexa sobre a relação entre Deus e suas criações,
explorando o equilíbrio entre a liberdade de escolha e a responsabilidade moral. É nesse contexto que a queda de Satanás e a origem do mal são muitas vezes discutidas, revelando a complexidade da existência e das interações entre seres criados e seu Criador. O livre-arbítrio é a capacidade concedida por Deus às suas criações para fazer escolhas independentes, sem coerção externa. Essa liberdade de escolha abrange não apenas decisões consideradas boas ou altruístas, mas também a possibilidade de escolher o mal. Essa liberdade é um reflexo do amor e da confiança divina em suas criações, permitindo-lhes moldar seus caminhos, tomar decisões e agir de acordo com suas vontades individuais. No entanto, essa liberdade implica responsabilidade, já que as escolhas feitas podem ter consequências positivas ou negativas. A capacidade de escolher o mal, dentro do contexto do livre-arbítrio, é um tema complexo. Alguns argumentam que sem a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a própria noção de escolha seria ilusória. O mal, portanto, não é uma criação de Deus, mas sim uma consequência da liberdade concedida às suas criaturas. A possibilidade de escolher o mal pode ser vista como uma manifestação da natureza humana, ou, no caso de Satanás, da natureza angelical. Essa escolha nem sempre é apenas sobre a realização de atos considerados malévolos, mas também pode envolver a rejeição da vontade divina, a busca do próprio poder ou a desobediência às leis e valores estabelecidos por Deus. Assim, dentro do conceito do livre-arbítrio, a capacidade de escolher o mal é um aspecto intrínseco da liberdade humana e angelical, embora essa escolha carregue consigo as consequências morais e espirituais de acordo com a visão de mundo de cada sistema de crença. A rebelião de Satanás é frequentemente interpretada como um exercício de seu livre-arbítrio, uma escolha consciente de se afastar da vontade de Deus e seguir um caminho oposto ao bem. Como um ser dotado de livre-arbítrio, Satanás tinha a liberdade de tomar suas próprias decisões, e sua rebelião é um exemplo extremo desse exercício de liberdade. Sua escolha de desafiar a autoridade divina e buscar uma posição igual ou superior à de Deus representa não apenas uma ação maligna, mas também um ato de desobediência, orgulho e ambição. Essa rebelião é frequentemente vista como uma ruptura com a ordem estabelecida por Deus e como um desvio significativo da perfeição e bondade inicial com as quais foi criado. Ao exercer seu livre-arbítrio nesse sentido, Satanás desencadeou consequências que transcendem sua própria queda. Sua influência maligna é vista como um desafio contínuo ao plano divino, uma tentativa de corromper e desviar outras criaturas, incluindo os seres humanos, do caminho do bem e da obediência a Deus. A rebelião de Satanás, dentro do contexto do livre-arbítrio, levanta questões complexas sobre a natureza das escolhas, a responsabilidade moral e as consequências dessas escolhas. Essa narrativa serve como um exemplo poderoso da importância e do impacto das decisões tomadas por seres criados por Deus, destacando a profundidade do conceito de livre-arbítrio e suas implicações na relação entre criaturas e Criador. A natureza do mal é um tema complexo que tem sido objeto de reflexão filosófica, teológica e ética ao longo da história. Definir o mal é desafiador, pois sua concepção pode variar de acordo com diferentes perspectivas e sistemas de crenças. No entanto, algumas ideias centrais sobre o mal têm sido exploradas. Aspecto moral e ético. O mal frequentemente é associado a ações que causam sofrimento, dano ou injustiça a outros seres conscientes. É visto como um desvio dos padrões éticos e morais aceitos, resultando em consequências prejudiciais para indivíduos ou comunidades. Manifestações variadas. O mal pode se manifestar de várias formas, desde ações diretas, como violência e crueldade, até atitudes como egoísmo extremo, desrespeito pelos direitos alheios ou manipulação deliberada para causar danos. Origem e fonte do mal. Questões sobre a origem do mal são complexas e diversas. Alguns acreditam que o mal é inerente à natureza humana, resultado do livre-arbítrio e da capacidade de escolher entre o bem e o mal. Outras visões consideram o mal como uma força externa, tal como personificado em figuras como Satanás, ou até mesmo como uma ausência de bondade, natureza subjetiva. A percepção do que é considerado mal pode ser subjetiva e variar culturalmente. O que é moralmente aceitável em uma cultura pode ser considerado como mal em outra, refletindo a relatividade da definição do mal. A discussão sobre a natureza do mal muitas vezes leva a debates profundos sobre a moralidade, ética, o propósito da existência e até mesmo questões
questões metafísicas e teológicas. Essa diversidade de perspectivas ressalta a complexidade e a profundidade do tema, enquanto os conceitos subjacentes ao mal continuam a desafiar a compreensão humana. Com certeza, essa abordagem destaca a visão de muitas tradições religiosas e filosóficas sobre a natureza do mal. De acordo com essa perspectiva, o mal não é uma criação de Deus, mas sim uma ausência ou desvio do bem. É visto como resultado das escolhas feitas pelas criaturas dotadas de livre-arbítrio. Nessa linha de pensamento, Deus é considerado a fonte do bem absoluto, sendo a personificação máxima da perfeição, bondade e justiça. O mal, então, é interpretado como a consequência das escolhas das criaturas, que ao exercerem seu livre-arbítrio, podem desviar-se do caminho do bem, da moralidade e da ética estabelecida por Deus. Essa abordagem ressalta a responsabilidade individual das criaturas por suas ações e escolhas. O mal não é algo intrínseco à criação divina, mas sim uma resultante das decisões tomadas por seres com livre-arbítrio, sejam eles humanos ou, no caso de Satanás, anjos. Essa visão também lança luz sobre a complexidade do conceito de livre-arbítrio e suas implicações, sugerindo que a liberdade de escolha não apenas capacita as criaturas a realizarem o bem, mas também as expõe ao potencial de desvio moral e à possibilidade de causar o mal. Assim, ao considerar o mal como uma ausência ou desvio do bem, não criado por Deus, mas resultante das escolhas das criaturas, abre-se espaço para uma reflexão profunda sobre o papel da responsabilidade moral e ética na existência humana e na relação entre as criaturas e seu Criador. Dentro de uma perspectiva divina, as teorias sobre o propósito ou razão do mal variam, refletindo diferentes interpretações teológicas e filosóficas. Alguns pontos de vista sugerem teste ou prova. Algumas crenças consideram que o mal existe como um teste para as criaturas, uma forma de demonstrar e fortalecer sua fidelidade, resistência e virtude. Nessa visão, superar o mal pode ser visto como uma oportunidade para o crescimento espiritual e moral, equilíbrio e contraste. Há teorias que propõem que a existência do mal é necessária para destacar e apreciar o bem. A ideia é que a presença do mal ressalta as virtudes opostas, enfatizando e fortalecendo a bondade, a compaixão e outras virtudes positivas, livre-arbítrio e responsabilidade. Muitas interpretações sugerem que o mal é um resultado do livre-arbítrio concedido por Deus às suas criaturas. É visto como uma consequência das escolhas individuais e da liberdade de decidir entre o bem e o mal. Assim, a existência do mal é considerada uma consequência natural da liberdade de escolha, redenção e transformação. Algumas crenças sugerem que o mal pode servir como uma oportunidade para a redenção e transformação. A superação do mal, seja através do perdão, arrependimento ou busca pela virtude, é vista como um caminho para a evolução espiritual e para a restauração da harmonia. Essas teorias exploram a complexidade do mal dentro do contexto da vontade divina, oferecendo diferentes perspectivas sobre por que o mal pode existir no mundo criado por um Deus considerado perfeito e bom. Cada uma dessas interpretações ressalta aspectos distintos da relação entre o bem e o mal, oferecendo formas diversas de compreender o propósito ou a razão por trás da existência do mal. A visão de que o mal pode ser um teste para o crescimento espiritual sugere que os desafios enfrentados pelas criaturas são oportunidades de aprendizado e fortalecimento. Enfrentar o mal pode ser visto como um teste de fé, uma oportunidade de desenvolver virtudes como paciência, compaixão e resistência, fortalecendo assim o crescimento espiritual. Além disso, a ideia de que o mal é um contraste para a apreciação do bem ressalta a importância da dualidade na existência. A presença do mal pode servir como um catalisador para valorizar e compreender profundamente o bem. Através da experiência do mal, a bondade, a compaixão e outras virtudes positivas podem ser mais plenamente apreciadas, destacando sua importância e significado na vida das pessoas. Adicionalmente, algumas perspectivas veem o mal como parte de um plano maior e desconhecido, além da compreensão humana. Dentro dessa visão, a presença do mal pode ser entendida como parte de um propósito divino maior, mesmo que esse propósito não seja completamente compreendido pelos seres humanos. O mal pode fazer parte de um plano mais amplo, onde cada desafio enfrentado contribui para um objetivo final desconhecido. Aos olhos humanos, essas abordagens sugerem que, mesmo diante do mal, há potenciais aspectos positivos ou propósitos maiores que podem ser alcançados. Elas convidam à reflexão sobre como lidar com o mal de maneira
maneira a transformá-lo em uma oportunidade de crescimento espiritual, apreciação do bem ou como parte de um plano divino que transcende a compreensão humana. Ao contemplarmos a questão do mal, somos convidados a mergulhar nas profundezas da condição humana e da existência. A complexidade desse dilema nos desafia a explorar os limites e as possibilidades do livre-arbítrio concedido às criaturas, destacando a responsabilidade inerente às escolhas individuais. Além disso, a reflexão sobre o mal nos leva a considerar a natureza divina, confrontando a ideia de um Deus perfeito e bom com a presença do mal no mundo. Isso nos incita a buscar um entendimento mais profundo da divindade, do propósito por trás das escolhas concedidas às suas criaturas e das razões subjacentes a um universo tão complexo. Nesse processo, somos desafiados a reconhecer a vastidão do desconhecido, a compreender que existem mistérios que ultrapassam nossa capacidade de compreensão. A questão do mal nos convida a aceitar a complexidade do universo e a abraçar a humildade diante da vastidão do que ainda não compreendemos. Em última análise, ao enfrentarmos essa questão, somos levados a uma jornada de autoconhecimento, reflexão espiritual e busca por respostas que transcendem as fronteiras do intelecto humano. É nesse desafio que encontramos a oportunidade de crescer, de compreender mais plenamente nossa própria natureza e a natureza do mundo que habitamos.